Saudações, caríssimos telespectadores, muito boa noite, bem-vindos ao plantão informativo. A essas alturas, entramos para uma noite de debate aqui na TV Sucesso. Já sabe que este é o serviço noticioso ou de debate de ideias com os nossos convidados, que hoje nos trazem diferentes ideias com relação àquilo que está a ser considerado silêncio por parte do Conselho Constitucional quanto à divulgação dos resultados eleitorais de 9 de outubro. É sobre isso que nós vamos conversar no dia de hoje. Vamos, em algum momento, fazer uma análise comparativa dos outros países, tais como Botsuana e Estados Unidos, até que ponto Moçambique estaria ou não atrás com relação àquilo que tem sido a execução do processo, ou melhor, aquilo que tem sido os processos eleitorais, até porque há quem diga que em Moçambique são morosos se comparado com os outros países. Vamos tentar entender junto dos nossos convidados o que é que leva Moçambique, por exemplo, a ter esta demora na divulgação dos resultados. O certo é que, pelo menos, a Constituição da República diz que, à semelhança dos outros anos, é verdade que Moçambique sempre nos pleitos eleitorais vive sempre momentos cíclicos ou problemáticos. Eu, enquanto pessoa, não me lembro de nenhum processo eleitoral que não tenha seguido de problemas, ou seja, diferenças. Hoje sim estamos com a situação da Renamo desarmada, que é um dado adquirido para toda a nação moçambicana, mas entramos hoje com um novo denominador que é o Podemos, que acaba reclamando sobre a sua vitória. Parecendo que não, essas convulsões sociais, comparativamente às guerras e outras situações, levam-nos sempre a ter estes processos assim meramente problemáticos. Agora, a história nos prova sempre que, infelizmente, Moçambique sofreu, desde os acordos gerais de paz até o desarmamento definitivo da Renamo, uma espécie de, teríamos dois exércitos com comandos diferentes. Não queria ir muito por aí, mas é preciso nós percebermos que enquanto nós tivermos exércitos... Em relação ao processo de Botsuana, Namíbia, Botsuana, sobre o processo eleitoral de Botsuana, é normal porque em Botsuana os nossos camaradas foram à oposição. E nós, os movimentos libertadores, quando vamos à oposição, sabemos respeitar os resultados. Nós estamos a perder na Beira há mais de 20 anos, não partimos nada na Beira. Estamos a perder em Quilimane há mais de 15 anos, não partimos nada em Quilimane. Nós respeitamos as eleições. Agora, Frelimo venceu eleições, Daniel Chapo venceu eleições. E depois as pessoas saíram à rua, agitadas por Venâncio Mondlane, com os seus colegionários. Então, hoje a culpa é do Conselho Constitucional. Eu acredito que não, é preciso respeitarmos os órgãos, as instituições. O Conselho Constitucional tem muitos dossiês para poder ler, compreender de cabeça fria, analisar, e eles precisam de tempo necessário para tomar decisões e vejamos que o Conselho Constitucional é a última instância. Depois da decisão do Conselho Constitucional é irrecorrível. O que o Conselho Constitucional decide, o Estado moçambicano deve implementar. Portanto, não pode ser um órgão que nós temos que faltar com o respeito. Infelizmente, as pessoas insultam a doutora Lúcia, a veneranda Presidente do Conselho Constitucional, e as outras autoridades, juízes, conselheiros, mas são seres humanos. Dia e noite, aqueles compatriotas dão de si para poder trazer à tona aquilo que naturalmente são os problemas que temos no nosso quadro jurídico. O que nós precisamos em Moçambique é uma lei eleitoral mais simplificada. O que acontece é que os companheiros que ficam no Parlamento cosem a camisa em função ao seu tamanho. E isso sempre vai arranjando problemas. Quando o que é usar a camisa em cozer função? A camisa cozer a camisa em função do seu tamanho. O que é que exatamente quer dizer? Isto, os membros da Assembleia, é isto? Sim, os membros da Assembleia da quem República... aprova a lei eleitoral é a Assembleia. E muitas das vezes a lei eleitoral tem sido aprovada por unanimidade. Se calhar desmistificar, quando é que se diz que os deputados, por exemplo, cosem a camisa em função do seu tamanho? O que é que exatamente quer dizer? Nós tínhamos uma Comissão Nacional de Eleições completamente despartidarizada. E houve problemas. Disseram que não, as pessoas estavam a perder eleições porque a CNE não estava lá, os partidos políticos. Tudo bem, então quem vai ficar na CNE? Disseram, não, primeiro vamos nós que estamos no Parlamento. E vimos a Frelimo, o MDM e a Renamo a ser representado em todos os órgãos eleitorais, até na mesa.
Mesmo assim, não tivemos solução. Continuam também a haver acusações. Roubaste-me aqui, roubaste-me ali, encheste urna aqui, encheste urna ali. Cada um aprende a técnica do outro. Então, nós temos que voltar a um processo eleitoral que seja menos partidarizado, né, se necessário, e também que não seja menos judicial, porque a democracia é um processo político. E os processos políticos na história do mundo não são muitas das vezes como nós temos estado a arrastar passíveis de processos judiciais. Nós, se quisermos, no futuro podemos mudar o processo eleitoral, é só montarmos um tribunal eleitoral, chegou o dia da votação, aqueles sentam, discutem com advogados, cada partido, e aquele que ganhar a discussão no tribunal fica a governar o país. Ok, mas eu volto a perguntar, queremos entender exatamente isto, que é mesmo para depois debruçarmos em torno de uma outra proposta que trouxe aqui, que tem a ver com a revisão da lei eleitoral. Mas antes, queria entender este termo. Quando é que se diz que um deputado está a cozer a camisa em função do seu tamanho? Sim, quando nós dissemos que devemos, nós que estamos aqui no Parlamento, sermos os fiscalizadores, portanto, das eleições na mesa. Estamos a cozer em função do nosso tamanho. Como deputados, como partidos políticos, podiam ter dito, por exemplo, em Moçambique temos mais de 50 formações partidárias, não estou a ser apoiante dos partidos extraparlamentares, mas eles também, no fundo, se estendermos a vassoura do direito, eles também são injustiçados. Devia estar na mesa delegados do PIMO, do PDD e dos outros partidos extraparlamentares. Então, em outras palavras, está a considerar que os deputados, por exemplo, são egoístas? Não são os deputados, estou a dizer eles na última consequência, porque são eles que devem fazer o veredito final da lei eleitoral. Estou a dizer nós, os moçambicanos, estamos a fazer uma lei eleitoral que, no princípio, e a lei eleitoral não é fixa, pode ser mudada. Não é objeto fixo que quando se mexe não se pode mexer mais. Se naquele contexto era necessário colocar os partidos na Comissão Nacional de Eleições, era necessário. Estamos a ver que não está a funcionar, porque estão lá vice-presidentes, presidentes de todos os partidos estão lá e estão a perder. Por exemplo, nós temos a situação da Renamo, que depois do presidente... Estaríamos a ver como gerir a situação. Talvez por via de um diálogo, negociação ou algo assim. Mas há rumores de que nem se pode dialogar ou negociar antes que o Conselho Constitucional diga algo. Então, essa demora, em parte, está a ser responsável por tudo quanto está a acontecer. Por quê? Porque já se aperceberam de que as coisas no país não estão bem, era tempo deles se pronunciarem, porque já tem os resultados. A CNE já levou lá os resultados. Cabe a eles lerem, avaliarem, confrontarem se há procedimentos legais observados ou não. É porque não se percebe o porquê de tanta demora. Porque essa demora é que está a gerar esse caos que nós estamos a viver. Porque se já se houvesse anúncio oficial do CC dos resultados, estaríamos nesse momento a estudar de que forma definitivamente podemos ou devemos ultrapassar esta fase. A questão é, quantas pessoas devem morrer ainda até o dia 23 de dezembro? Quantos carros devem ser danificados até dia 23 de dezembro, quando o Conselho Constitucional se pronunciar? Quantos danos a infraestruturas? Porque no meio de manifestantes tem os que, sim, estão na causa, luta pela justiça eleitoral, mas tem também aqueles que estão a usar isso como com oportunismo. E esses, geralmente, ninguém os controla, ninguém os orienta. Enquanto não haver anúncios, está se alimentar com que esses que não estão na causa da justiça eleitoral, estão a perseguir outros fins, continuam a perpetuar este ato de vandalismo. Então, eu acho que tem que se colocar um freio nessa toda a situação. O Conselho Constitucional tem que se pronunciar, que é para se ver quais são os passos subsequentes, dependendo daquilo que o Conselho Constitucional vai comunicar. Agora, temos que ter muita atenção. Eu fico muito preocupado quando os nossos dirigentes, os nossos líderes,
dirigem Moçambique por arrogância. E usam muito, não sei por que aqui em Moçambique sempre temos que usar aquilo que chamaríamos da teoria de instrumentalização. A quando da guerra civil dizia-se que Jacama estava a ser instrumentalizado. Razão pela qual o Machel tirou aquela célebre frase: eu não negocio com cão, mas negocio com o dono do cão. Por quê? Por causa dessa ideia de teoria de instrumentalização. Hoje estamos a viver nessa situação, estamos a invocar novamente a teoria de instrumentalização, alegando que Venâncio está sendo instrumentalizado pelo Ocidente para fazer o que está a fazer. O que está a acontecer aqui é que nós estamos a viver a maior crise social de todos os tempos, onde, se você for a prestar atenção, segundo os dados de crescimento demográfico, indicam que anualmente cerca de 500 mil indivíduos atingem a idade dos 18 anos. Em 5 anos, quantos jovens já atingiram 18 anos? Estamos a falar de mais de 2 milhões de insatisfeitos, de desempregados, que se juntaram a outros insatisfeitos. Então, a não resposta aos principais problemas que o país enfrenta é que nos esticou a essa situação. Venâncio é alguém que os moçambicanos encontraram para capitalizar a sua insatisfação. Como quem diz, se fôssemos na política, como estamos na política, seria a espécie de um cabo eleitoral. Na Venâncio. As pessoas estão na boleia, mas não é verdade que seja o principal motor. O principal motor é a insatisfação da maioria dos milhões dos moçambicanos, causado pela não resposta de principais problemas que o país enfrenta. Para terminar, eu não estudei muito. Em 1994, nós tivemos as primeiras eleições gerais em Moçambique, no contexto de guerra civil, onde todos os fatores, indicadores históricos eram contrários a Jarenamo e favoráveis a Frelimo. Por causa daquelas narrativas, Arenamo pila crianças, Arenamo fez massacres, Arenamo fez aquilo. Então, havia um tratamento e um olhar hostil para com Arenamo, ou seja, o Frelimo era herói, Arenamo espécie de um vilão. Todo o contexto naquela época, em 1994, era favorável a Frelimo. Mas o presidente Chissano ganhou eleições com 53%, num contexto favorável a Frelimo. E não vai caber na mente de qualquer pessoa, num contexto socioeconômico, político, desfavorável a Frelimo, vir-se dizer que a Frelimo ganhou com 70%. Isso desafia todo tipo de teorias que nós podemos aplicar para interpretar esse fenômeno. Posso invocar a teoria histórica, não vai se aplicar. Posso invocar a teoria das dinâmicas sociais, não vai se aplicar. Posso inventar a teoria de interpretação de fenômenos em ciências sociais, que é o modelo estrutural. Posso invocar vários métodos científicos para entender e estudar esse fenômeno. Então, nós não estamos num contexto favorável a Frelimo para ver esses resultados em que nós estamos. O fato que alimenta ainda mais a ideia de que as eleições foram fraudulentas. Agora, nos Estados Unidos, estão a haver manifestações. Alguns não acreditam na vitória de Trump. Ok, isso é um facto. Mas, mesmo assim, eles não têm força por causa da transparência. Porque são pessoas que tinham uma preferência, mas pelo nível de transparência, eles não têm capacidade, não têm força de manifestar até algum lugar, porque houve um nível desejável e considerado de transparência. Eu não sei como... Num contexto como o nosso, onde o nível de transparência é zero, quer dizer,
O que nós estamos a fazer é que houve muita estupidez por detrás dos que estão a dirigir a Frelimo nesse momento. Muito bem. Por uma simples razão. Não podia ter sido feito fraude. Sim, 30 segundos. Mas também de uma forma inteligente, não potapear, bater em chapada, quer dizer, bater na sacana, fazerem as coisas às vistas. Tem que haver um mérito, uma inteligência e, sobretudo, nós dissemos, eu sempre disse, na República de Moçambique, sou o homem que mais assessoria prestei ao Partido Frelimo e nunca quis valorizar. Ok. Albino, E mesmo agora estou a prestar assessoria ao Partido Frelimo e não estão a querer me ouvir. Os outros dois também pedem aqui a intervenção, mas eu vou querer mesmo que termine respondendo à seguinte questão. Acha mesmo, concorda com a ideia do Livone de que deve haver um pedido de desculpas ao Presidente da República por ter se apunhalado ao alto magistrado da nação, no caso ele mesmo, o Presidente, no caso? Não, eu acho que o Presidente da República nos deve desculpas pela ação da polícia. Como o Presidente da República, segundo a nossa Constituição, a nossa lei, é o maior magistrado da nação, ele é quem dirige as forças policiais, o comandante em chefe das forças de defesa e segurança. Então, houve um excesso de zelo por parte da polícia e houve tratamento brutal a manifestantes, que muitos deles estavam a manifestar de forma pacífica. Agora, se ele nos pedir desculpas, estaríamos em condições de também avaliarmos se houve exageros, podemos pedir perdão. Okay. Mas primeiro ele deve nos pedir perdão. Tudo bem, ficou essencial. Livone, eu sei que está a pedir a palavra, mas este é o momento de Gerson da Silva, que também está a terminar. Gerson, também partilha desta ideia de que há que se pedir perdão ao Presidente da República. Também pode alinhar ao seu pensamento, que já pedia, na verdade, um certo tempo para poder intervir. Bem, temos que referir que quem fez o juramento e queria respeitar a Constituição e as demais leis foi o Presidente da República. O garante da legalidade é o Presidente da República. Ainda que os manifestantes sejam criminosos, não deixam de ser moçambicanos. Portanto, eu ia concordar com o colega Albino. Quem está na condição de pedir desculpas aos moçambicanos é o Presidente da República na qualidade do alto magistrado da nação. Mas só para terminar, para não roubar muito tempo, eu penso que aqui está a existir uma espécie de exclusividade da culpa, ou seja, parece-me que hoje o Venâncio Mondlane está a tomar a dianteira de muitos problemas neste país. É verdade, sim, que ele acaba manifestando, ou seja, a intenção das pessoas manifestarem repúdio a isso, mas não foi o Venâncio Mondlane que criou o alto índice do desemprego, não é o Venâncio Mondlane que não consegue controlar as políticas de natalidade, não consegue controlar os fenômenos êxodo rural ou não. Ou seja, nós não podemos hoje tapar o sol com a peneira. Os manifestantes, de certa forma, é o reflexo de um Estado falhado. Ou seja, nós estamos num Estado em que a inclusão, o desemprego, o alto índice da pobreza, seja urbana ou rural, está acima de qualquer tipo de situação. Portanto, nós estamos diante de um Estado falhado e os indicadores para o reflexo desta situação é mesmo esses que nós já estamos aqui a evocar durante. Portanto, nós não podemos hoje... A verdade é que o Venâncio Mondlane há sempre um culpado na vida. Ele aparece, sim, por coincidência, nessa época em que acaba catapultando, faço o termo, os itens da própria população. Mas nós não podemos dissociar que o alto índice do desemprego, o alto índice da pobreza, a exclusão social, entre outros fenômenos que proporcionam esta situação. Vamos, Livone, encerra. Acha que esta morosidade, as mortes que também vão surgindo neste período, devem-se também à questão da morosidade por parte do Conselho Constitucional, e acha que se o Conselho Constitucional de alguma forma desse um ultimato ou validasse estes resultados, poderíamos estar num contexto de menos manifestações ou menos mortes ou sangue nas estradas? Bom, é claro que quando o Conselho Constitucional falar, essas coisas vão naturalmente reduzir e ir parando gradualmente, porque o interesse dos interessados
não estará mais ao serviço. E é preciso dizer que Venâncio Mondlane não é culpado dos problemas ou de que a culpa não pode morrer solteira, então o culpado é o Venâncio Mondlane. Não é isso que nós estamos a dizer. E nem deve ser assim. Se ele tem culpa, a culpa é com base na lei. Ele falou e coisas aconteceram, então que seja culpado com base na lei. O que nós estamos a dizer é que existe, por exemplo, eu vou começar a explicar os fatores sociais que estão a acontecer em Moçambique. Por que nós agradecer que não demorássemos, já estamos primeiro, muito sem tempo. Por que a Frelimo ganhou muito, como dizia o colega, diferentemente de que antes tínhamos mais simpatia que agora. O problema é que nós ficamos amarrados nos centros urbanos e pensamos que lá no meio rural a Frelimo não está lá. Se vocês forem a ver, nós ficamos 10 anos a dizer que o presidente Nhosi não fez nada, a Frelimo não fez nada, mas se vocês fazerem essas perguntas, a população de Niassa podem apedrejar essas pessoas que estão a dizer isso. Há 10 anos, o que era Niassa? O presidente Nhosi concentrou a sua governação no meio rural. A questão do programa de energia para todos. Eram postos administrativos e localidades que não tinham energia, que hoje todos já têm, postos administrativos e localidades que não tinham água, hoje estão a ter. Então, essas comunidades votaram na Frelimo em forma de agradecer. Nós que estamos na cidade com 30 anos de eletrificação, achamos que isso é normal. Por isso estamos a dizer que nos 50 anos, há duas coisas que os financiadores de tudo isso fizeram. Eles escreveram 3 frases. A primeira é que estamos cansados. Como se estivessem a instrumentalizar o pessoal, né? A segunda? Sempre que vos perguntar, digam que estamos cansados. A segunda? Agora, estás cansado de o quê? Não diz. A segunda é a questão de dizer em 50 anos não fizeram nada. Se for a ver na live, aí há de ver 50 anos não fizeram nada, 50 anos Massaroca não cozeu, estamos cansados, estamos cansados. Aquilo é uma frase que se cozinha. A terceira é essa narrativa de que a Frelimo esteve mal nas cidades, então por que ganhou eleições? Muito bem. Vasco da Gama, só para terminar, veja que nós nas cidades, nos centros urbanos, é onde há maior problema de falta de emprego, falta de quase tudo, por vários fatores. Primeiro, o próprio Ocidente nos desorganizou em 2017 com o problema das dívidas, em que houve corte do orçamento do Estado. Moçambique tinha que se virar à sua maneira. Acham que não íamos perder empregos? Depois veio a Covid-19, só um segundo. Sim. Veio a Covid-19, que nos rebentou pelas costas. Né? Moçambique não era um país alheio, mesmo as grandes economias caíram. Então, com a Covid-19, com a questão da dívida pública, tivemos a pobreza urbana a aumentar, mais jovens a perder emprego, como o meu colega disse, do êxodo rural. Foi essa situação que nós temos. Já tem projetos concretos para resolver esses assuntos. Há muita coisa que tem que se discutir. Certamente eu volto a marcar este debate e, quem sabe, com o mesmo painel, que é mesmo para terminarmos o que começamos. Obrigado, Silva Livon, pela sua disponibilidade. Obrigado, Albino Manguén, pela sua disponibilidade. Só nós sabemos o que é que teve que deixar para poder estar aqui conosco hoje. Obrigado também ao Gerson da Silva. Feliz aniversário ao JM. Ao JM. Obrigado, caríssimos telespectadores e internautas, pela vossa participação também neste nosso programa. Plantão informativo referente a esta sexta-feira. É um abraço.